students, welcome back. Bem-vindo de volta. Let's go. Vamos lá. Ok? O would aí junto com be able to, ou seja, vai se tornar um seria capaz de, poderia, isso mesmo, pode ser poderia, porque dá o mesmo sinônimo, né? Se eu seria capaz de algo, é porque eu poderia, tá? Sinônimos, ok? Então vamos lá. E vai treinando aí. Por exemplo, você seria capaz de atrapalhar? Would you be able to hinder? Você seria capaz de considerar? Ou simplesmente você poderia considerar ou levar em consideração? Would you be able to consider? Você seria capaz de mudar de carreira? Would you be able to change careers? Você não poderia mudar? Você não seria capaz de mudar de carreira? Wouldn't you be able to change careers? Você não poderia proporcionar? Wouldn't you be able to afford? Você não seria capaz de fazer? Wouldn't you be able to make? Eu seria capaz, eu poderia falar I would, mas né, todo mundo fala tudo abreviado. I'd be able to make. I'd be able to make. Eu seria capaz de vender. I'd be able to sell. I'd be able to sell. Eu seria capaz de aumentar. I'd be able to increase. I'd be able to increase. Por exemplo, increase the price, aumentar o preço. Eu seria capaz de requerir, de exigir. I'd be able to require. I'd be able to require. Require, ele é um pouco mais formal e avançado que ask, tá? Mas ao invés de ficar falando ask o tempo todo, né, pedir, você pode usar o require, tá? Para mostrar que você sabe aí, ok? Eu não seria capaz de requerer, de exigir, né, de pedir. I wouldn't be able to require. I wouldn't be able to require. Eu não seria capaz de atrapalhar. Eu não poderia atrapalhar. I wouldn't be able to hinder. Okay? I wouldn't be able to hinder. Okay? Let's see a few examples. Vamos ver alguns exemplos. Você seria capaz de atrapalhar meu progresso? Would you be able to hinder my progress? Would you be able to hinder my progress? Você seria capaz de considerar essa possibilidade? Would you be able to consider this possibility? Isso mesmo, eu mudei aqui, tá? Eu misturei. O mesmo você pode fazer. Would you be able to consider this possibility? Agora, negando, você não seria capaz de considerar essa possibilidade? Wouldn't I? Eu, né? Eu. Todo mundo erra, é normal, tá? Wouldn't I be able to consider this possibility? Eu não seria capaz de considerar essa possibilidade? Wouldn't I be able to consider this possibility? Wouldn't I be able to consider this possibility? Você não seria capaz de mudar de carreira? Wouldn't you be able to change careers? Wouldn't you be able to change careers? Wouldn't you be able to change careers? Você seria capaz de proporcionar os preços mais baixos para nós? Would you be able to afford the lowest prices for us? Would you be able to afford the lowest prices for us? Would you be able to afford the lowest prices for us? Ela poderia, ela conseguiria fazer grandes investimentos, ótimos investimentos. Would it be able to make great investments? Would they be able to make great investments? Would they be able to make great investments? E aqui eu troquei o it, né, por nome. E nem por isso eu construí a frase, raciocínio lógico, né? Eu só coloquei o their company, empresa deles ou delas, né? No lugar do it. A empresa delas seria capaz de fazer grandes investimentos? Would their company be able to make great investments? Would their company be able to make great investments? Would their company be able to make great investments? Quanto você seria capaz, quanto você poderia vender esse produto por? Opa, aí é o português, né? Então, é por quanto. Isso mesmo, o for fica no final. Por quanto você seria capaz de vender esse produto? How much would you be able to sell this product for? How much would you be able to sell this product for? How much would you be able to sell this product for? Ele seria capaz de aumentar os lucros da empresa? Would he be able to increase the company profits? Would he be able to increase the company's profits?
Would he be able to increase the company's profits? Porque ela conseguiria, porque ela conseguiria requerer uma quantidade menor? Why would she be able to require a smaller amount? Why would she be able to require a smaller amount? Why would she be able to require a smaller amount? Eu seria capaz de atrapalhar o seu progresso. I'd be able to hinder your progress. É só um exemplo, tá? Só para treinar. Just to train. I'd be able to hinder your progress. Teacher, eu posso falar I would? Pode, ok? I would be able to hinder your progress. Você seria capaz de considerar essa possibilidade. You'd be able to consider this possibility. You'd be able to consider this possibility. You'd be able to consider this possibility. Eu seria capaz de mudar de carreira. I'd be able to change careers. Ou se quiser colocar no singular mesmo, tá? Que é mais comum, né? Career. I'd be able to change career. I'd be able to change career. Curtinha essa, né? Para treinar, tá? Você pode fazer assim também. Com o tempo você vai prolongando. No problem. Sem problema. Ou simplesmente no prob. I'd be able to change career. I'd be able to change career. Eu seria capaz de fornecer, eu poderia fornecer os preços mais baixos para vocês. I'd be able to afford the, junto tudo, afford the, não, afford the. I'd be able to afford the lowest prices for you. I'd be able to afford the lowest prices for you. I'd be able to afford the lowest prices for you. Ela seria capaz de fazer grandes investimentos. It'd be able to make great investments. It'd be able to make great investments. It'd, ok? It'd be able to make great investments. Ah, teacher, mas eu tenho uma certa insegurança. Pode falar it would be able to make great investments. O que você vai falar é com você. It's up to you. You decide, ok? You decide. No problem. You decide what to speak. You decide, ok? I'm preparing you to listen. Estou te preparando para ouvir, para o que você possa vir a ouvir por aí, ok? A empresa seria capaz de fazer grandes investimentos, né? A empresa deles, their company, ou a empresa delas, their company, would be able to make great investments. Their company would be able to make great investments. Eu seria capaz de vender esse produto por $200. I'd be able to sell this product for $200. I'd be able to sell this product for $200. I'd be able to sell this product for $200. Ok? 200. Like this. Desse jeito aqui, ó. $200. Ok? Ele seria capaz de aumentar os lucros da empresa. He'd be able to increase the company profits. He'd be able to increase the company profits. He'd be able to increase the company profits. Ela seria capaz de requerer uma quantidade, né, de exigir uma quantidade menor, porque ela é competente. She'd be able to require a smaller amount because she's competent. She'd be able to require a smaller amount because she's competent. She'd be able to require a smaller amount because she's competent. Eu não seria capaz, eu não poderia atrapalhar seu progresso. I wouldn't be able to hinder your progress. I wouldn't be able to hinder your progress. Você não seria capaz de considerar essa possibilidade. Você não poderia considerar essa possibilidade. You wouldn't be able to consider this possibility. You wouldn't be able to consider this possibility. Possibility. Som de R no T. Possibility. You wouldn't be able to consider this possibility. Ô, Teixo, eu poderia falar aquele you couldn't? Eu poderia falar o couldn't? You couldn't? Pode, tá? É só um outro jeito de você falar poderia. Ou nesse caso aqui, né? Não poderia. Ok? You couldn't consider. You couldn't consider. Ou desse jeito aqui. You wouldn't be able to consider this possibility. É só questão de vocabulário. Você tem mais vocabulário.
para se expressar. You have more vocabulary to express your ideas, suas ideias. Eu não seria capaz de mudar de carreira. I wouldn't be able to change career. I wouldn't be able to change career. Eu não poderia fornecer os preços mais baixos para vocês. I wouldn't be able to afford the lowest prices for you. I wouldn't be able to afford the lowest prices for you. Eu não seria capaz de fazer grandes investimentos. Eu não, ela, né? It. Ok? Ela, a empresa, a instituição. It wouldn't be able to make great investments. It wouldn't be able to make great investments. It wouldn't be able to make great investments. A empresa deles não poderia fazer grandes investimentos. Their company wouldn't be able to make great investments. O governo não poderia fazer grandes investimentos. The government wouldn't be able to make great investments. A padaria não poderia fazer grandes investimentos. The bakery wouldn't be able to make great investments. A escola não poderia fazer grandes investimentos. The school wouldn't be able to make great investments. Viu? Você tem que fazer a mesma coisa, essa trocação, this exchange, ok? Eu não seria capaz de vender esse produto por $200. I wouldn't be able to sell this product for $200. I wouldn't be able to sell this product for $200. Ele não poderia aumentar os lucros da empresa. He wouldn't be able to increase the company profits. He wouldn't be able to increase the company profits. He wouldn't be able to increase the company profits. Ela não seria capaz de requerer, de exigir também, uma quantidade menor, porque ela não é competente. She wouldn't be able to require a smaller amount because she's not competent. She wouldn't be able to require a smaller amount because she's not competent. Ok? Eu fiz alguns notes aqui, I took a few notes, para você entender o seguinte, tá? Aqui é baixo, na hora de comparar, lower, mais baixo, né? Low, baixo, um preço baixo, né? Low price. Mais baixo, lower, é comparativo. Na conversa ali, alguém estava conversando, né? Por exemplo, e estava comparando. Ah, esse aqui é mais baixo do que aquele, né? Lower than that. This is lower than that. Ou seja, na hora de comparar, é só você acrescentar o ER nesses adjetivos pequenos, these small adjectives. E na hora de falar superlativo, ou seja, o menor de todos, é the lowest. Isso mesmo, the lowest, o menor preço, the lowest price. The lowest price. Você falou the lowest, já sabe que é o menor de todos. Na família se chamam de caçula as pessoas, né? Então, preço, ou seja, é o mais baixo de todos. Alto, high, alto, um preço alto, né? O alto preço, high price. Mais alto na hora de comparar. Nossa, esse preço aqui, né, tá mais alto do que naquela loja. Higher than that store. Higher. Adjetivo pequeno, acrescenta o ER. O mais alto de todos, né? The highest. The highest. Pequeno, small. Small. Agora você, se não entendeu antes, agora entendeu, né? Ó, não existe mais pequeno, tá? Embora tem pessoas que falam isso, mas tá errado. É menor. Smaller. Smaller than. This is smaller than that. Esse é menor do que aquele. This box is smaller than that. Essa caixa é menor do que aquela. E aquela outra caixa que eu tô vendo lá nos fundos, né? Ó. Oh, that's, aquela, né? That is, aquela é the smallest. A menor de todas. The smallest. Terminou com EST, se refere de todos, tá? Menor ou maior de todos. E assim vai. De todos. Ok? Então é isso. E adjetivo extenso? Aí eu acrescento more e claro que o than ali para comparar, né? Aí eu vou fazendo isso aqui, ó. Por exemplo, mais bonito do que um adjetivo grande, beautiful. 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 Mais bonito ou bonita, né? Do que more beautiful than. More beautiful than. Mais caro, né? Aproveitando aí, né? Falando de preço. Expensive, more expensive than. Tá vendo? Adjetivo extenso aí, ó. Então, tem que ser o more e o than no final. Ok? E o bom é good. O comparativo de bom, de good é better, tá? Que é melhor. Ah, isso aqui é bom. This is good. Aquele é melhor do que esse. Better than this.
better, ok? E o melhor de todos, essa aqui é famosa, né? The best, this is the best. Esse é o melhor, né? This is the best. É o melhor de todos, ok? Alright? Eu não gosto de focar muito em gramática porque se aprende na prática, né? Mas não custa nada saber. Então, vamos lá. Percebeu que a base desses aqui, eles não mudam? Pode ver que tem o low aqui, né? Mas aí você fala lower, claro. Low, high vai manter na frente a escrita. Eu só acrescentei coisas. Esses são chamados de adjetivos regulares. Esses que mudam totalmente são irregulares, tá? Ele muda totalmente da base, ó. Então é good, better than e the best. Muda radicalmente. Então se chama, quando muda radicalmente o adjetivo base para o comparativo, é regular. Quando eu só vou acrescentando coisinhas, são regulares, tá? E quando muda drasticamente, é irregular, tá? Só consertando o que eu acabei de dizer. Irregular, ok? Pequeno, né? Little. Pequeno aí, mais uma aí, um bônus aí, a bônus. Little. Menor é less, aí automaticamente eu faço than, né? Do que. E o menor de todo, até porque não existe mais pequeno, né? The least, tá? Então, pequeno é little, né? The little child, aquela criancinha, né? Pequena. She's less than, ela é menor. She's less than mine, ela é menor do que a minha. E a outra lá, que eu tô vendo lá no canto, the least, menor, né? De todos. Alright? That was the class of today. Thank you for attending. Bye bye. See ya around.